Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Konoha. A Vila Escondida da Folha no País do Fogo, considerada uma das 5 grandes nações ninjas, era conhecida por ser o lar e a origem de alguns dos ninjas mais proeminentes da história. Ela também era conhecida publicamente por promover a camaradagem e a solidariedade, mas se soubessem de algumas das ações dos inocentes habitantes da cidade, as pessoas ficariam indignadas. Nessa época, uma criança maltratada com o corpo todo enfaixado foi encontrada no hospital da vila. O menino de 6 anos tinha um corpo ligeiramente musculoso e bem proporcionado, com pele levemente bronzeada, e era ligeiramente mais alto que os meninos de sua idade. Mas as características mais originais do menino eram 3 marcas em cada uma de suas bochechas, que lhe davam uma certa semelhança com uma raposa, seu cabelo ruivo escarlate um tanto longo, bem como suas pequenas sobrancelhas, e seu olho direito de uma cor azul tão profunda que só poderia ser comparado ao de uma safira. Sim, faltava um olho, faltava outro, e em seu lugar havia um curativo para tapar o buraco que curiosamente não tinha cicatriz, pois seu inquilino tomava cuidado para não deixar marca. O nome do menino era Naruto Uzumaki, o Jinchuriki de Konoha. O menino parecia estar dormindo, mas se eles soubessem que no fundo de sua mente estava acontecendo uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Salto de linha. Em um esgoto escuro você podia ouvir os soluços da dita criança. Este carinha estava chorando em posição fetal na pata humanoide da colossal raposa vermelha. Esta raposa com 9 caudas enceradas atrás de barras de ouro tinha orelhas de coelho e um torso estranhamente humano. A besta gigante era um biju, para ser mais preciso era Kurama o Kyubi no Kitsune, o mais poderoso dos biji. A raposa, apesar de estar presa e trancada dentro da criança, não a olhava com ódio e ressentimento, mas com pena e impotência. 7 anos atrás, Kurama foi selado de volta em um hospedeiro pelo bastardo do Yondaime Okage, sua esposa. Depois de quase um século de cativeiro, ele foi libertado de seu segundo Jinchuriki, apenas para ser controlado pouco depois por aquele maldito Oshia e seu Sharingan. Acabou matando quem entrava em seu caminho e destruindo boa parte da cidade até se libertar do controle do desgraçado. Ele tentou fugir então, mas o Yondaime não permitiu. Acabou teleportado para fora da vila e selado pela 3ª vez em um hoste. A princípio, ela decidira odiar o bebê e fugir na primeira oportunidade que se apresentasse. Mas ao longo dos meses ele começou a relaxar. Claro que aqui fechado não havia muito o que fazer. O seu carcereiro era apenas uma criança, e embora pudesse olhar pelas suas memórias ou pelos seus sentidos, não lhe interessava ver como era o dia a dia de uma criança. Curti. Mas, estranhamente, ele quase não se importou. Ele nunca se sentiu tão calmo e com a mente mais clara.
Achava que era por causa do selo, mas descartou a ideia. Duvidava que o Ondaime se incomodasse com seu estado de espírito ou se consolasse com aquele que só poderia ser o seu carcereiro, embora não tivesse ideia de como o fez. Sua situação só se tornou mais singular quando, depois de um ano naquele esgoto, o garotinho apareceu. A raposa gigante ficou atônita, sabia que um dia se encontraria cara a cara com a ruiva, era inevitável, mas sempre pensou que seria em alguns anos, não em alguns meses. Embora o que realmente o surpreendeu foram seus olhos, não pela cor, mas pelo olhar que o bebê estava dando a ele. Desde que seu pai criador, o sábio dos 6 caminhos, havia morrido, ele só recebia olhares de ódio, medo ou desprezo. A princípio o menino olhou para ele com curiosidade, o que não era de estranhar, afinal era uma criança, e depois com admiração. Kurama estava paralisado, não estava acostumado com aquela situação e só podia ver como o garotinho rastejava em direção à jaula com entusiasmo. Ele não conseguia entender, era uma raposa gigante, um demônio segundo muitos, mas esse girino parecia vir em sua direção como se fosse uma pessoa normal. O menino continuou a engatinhar até alcançar as grades de sua jaula e passar entre elas. Este momento teria sido perfeito para atacar seu container, mas esse pensamento nem havia passado por sua cabeça. Ele estava simplesmente muito chocado com a situação. Logo notou algo macio em uma de suas patas, olhou para baixo e viu o garotinho acariciando sua pele com curiosidade. Ela apenas olhou para ele até que Naruto olhou para cima e lhe deu um sorriso. Aquele sorriso simples, puro e sincero conseguiu mudar completamente a opinião da Biju. Desde do pai, ninguém sorriu para ele, ninguém falou com ele, maldições e insultos não contam, ninguém tentou tratá-lo como pessoa. Kurama naquele dia resolveu dar uma chance ao ruivo e em 6 anos nunca havia se arrependido. Naruto se tornou seu filhote, seu irmãozinho e cuidou dele o melhor que pôde devido à sua prisão. Ele o ensinou a ler e escrever quando aqueles bastardos do orfanato se recusaram, confortou-o quando aqueles bastardos o expulsaram e logo depois o ensinou a encontrar comida na floresta para que ele pudesse sobreviver sem teto. Essa situação durou um ano inteiro até que o velho Hokage o encontrou na rua e deu a ele aquele apartamento de merda. Kurama, vendo que os aldeões agora saberiam onde encontrá-lo, decidiu que deveria começar a treinar o menino. Eu o ajudo a desbloquear seu chakra e o obrigo a fazer exercícios rigorosos e intensivos. Ele sabia que era demais para um garotinho como ele, mas eles não tinham escolha, eles estavam praticamente sozinhos à mercê dos ressentidos civis e ninjas, o garotinho precisava ser forte. Como os aldeões não iriam vender comida adequada para ele, Naruto continuou caçando nas florestas perto de Konoha. Embora não se importasse, seu amigo peludo sempre transformava a caça em uma brincadeira para diverti-lo. Ele chegou ao ponto de desbloquear suas habilidades e benefícios como o Jinchuriki, um fator de cura incrivelmente avançado, e sua capacidade de perceber emoções. Essas duas vantagens salvaram sua pele mais vezes do que ele poderia contar. Eu sempre cuido dele como um pai cuida de seus filhos. Infelizmente esta noite não foi suficiente. Hoje era 10 de outubro, aniversário de Naruto, mas também aniversário de sua derrota em morte do Ondaime Hokage. Rosnando de raiva, Naruto estava indo para casa quando uma multidão de aldeões e alguns shinobis se formaram para caçá-lo. Mesmo que Kurama o tenha ajudado a treinar seu físico e chakra, ele ainda era uma criança, e acabou sendo pego. Aqueles bastardos o espancaram até virar polpa. Alguns shinobis sacaram sua kunai e jogaram tiro ao alvo com ele. Houve um que chegou a arrancar seu olho esquerdo.
Eles teriam continuado se não fosse pelo Sandaime Okage, Hiruzen Sarutobi, aparecendo e ordenando que seu Anbu prendesse todos os envolvidos. O velho só podia olhar com remorso para o estado lamentável em que Naruto estava e levá-lo o mais rápido possível para o hospital. Agora, o jovem Jinchuriki estava dentro de sua paisagem mental, chorando e com a figura de seu irmão olhando para ele sem saber o que fazer ou dizer. Não foi a primeira vez que seu filhote levou uma surra, mas nunca foi tão brutal. Não importa quanto chakra ele empurrou ou seu fator de cura, seu olho se foi para sempre. Kurama decidiu que eles tinham ido longe demais. Naruto, olhe para mim. A raposa disse, mas Naruto continuou chorando na palma da mão/pata direita. Kurama ergueu a outra pata e cuidadosamente ergueu a cabeça do menino e olhou fundo no único olho azul que restava. Naruto, não podemos continuar assim, temos que ir. O menino não entendeu a pergunta. Ir para onde? Vamos deixar a cidade, Naruto. Eu não posso continuar vendo como essa escolha continua a abusar de você. Me destrói por dentro ver como te tratam e não poder fazer mais. Você merece mais do que este filhote. O ruivo então entendeu que sua figura de irmão estava tentando lhe dizer, mas Gigi sempre diz que eu devo. Você deve o quê? Perdoar? Naruto, há uma linha tênue entre bondade e estupidez. Você já cruzou essa linha há muito tempo. Quantas porradas mais você vai ter que aguentar para você entender? E o pior é que aquele velho macaco não faz nada para impedir. A frustrada Biju o soltou. O pequeno Uzumaki havia sofrido tanto durante sua vida que era praticamente um milagre ele não ter um trauma e ainda reter um pingo de inocência. Mas Kurama não tinha ilusões. Ele sabia que isso poderia mudar se aquele lixo de Konoha continuasse com suas ações. O velho macaco não ia fazer nada. Kurama adivinhou que o Conselho Civil pegou-o pelas bolas. Foi muito triste. O homem que uma vez foi aclamado como o Shinobi no Kami, deus do Shinobi, foi reduzido a um patético velho burocrata covarde. Havia também os alunos de Ondaime, Kakashi Atake, mas em 6 anos aquele homem não fez nada para ajudar seu filhote e ele não achava que faria nada tão cedo. Ele adivinhou que estava muito ocupado sentindo pena de si mesmo ou talvez simplesmente não se importasse com o que aconteceu com o pequeno Uzumaki. As únicas outras pessoas que eram legais com ele eram aquele velho e sua filha do estande de ramen, mas sendo civis pouco podiam fazer. Havia também a família Uchiha, eles o protegiam quando podiam, especialmente Mikoto Itachi, que sabia quem eles eram seus pais falecidos. Ele não podia esperar, ele tinha que agir sobre o assunto. Naruto permaneceu em silêncio, as lágrimas continuaram a cair pelo seu rosto. O velho Okage, sua figura de avô, sempre lhe dizia que deveria perdoar os aldeões e que com o tempo eles o aceitariam. Ele queria acreditar em seu Shiji, mas as palavras de sua figura de irmão foram profundas. No fundo, ele sabia que era verdade e que realmente estava se agarrando a um canudo, mas o que mais poderia fazer? Ele não tinha família, morava em um velho apartamento quase demolido por civis no distrito da Luz Vermelha. Quase toda a população odiava o pobre menino ou simplesmente não ligava. A única razão pela qual ele sobreviveu até agora foi graças ao treinamento e aprendizado da raposa. A única coisa que restava era ter fé de que as coisas iriam melhorar, mas aparentemente nem isso poderia ser permitido. Kurama suspirou. Sinto muito, filhote, mas você tem que enfrentar a realidade. Konoha não é um lugar seguro para você e se não fizermos algo, as coisas não vão melhorar. Naruto assentiu enquanto enxugava as lágrimas. Então, onde devo ir? Eu nunca saí da cidade e pelo que você me disse, você está preso há muito tempo.
O ruivo sabia que a figura de seu irmão estava trancada em 3 pessoas, sendo ele mesmo o terceiro, mas ele nunca lhe disse quem eram os outros 2. Quando ele perguntou, a raposa simplesmente disse que contaria quando estivesse pronta. O pequeno não entendeu, mas apesar disso decidiu confiar no irmão. Essa conversa levaria à revelação de algumas informações que você não gostaria de divulgar. Não porque ela não confiasse nele, mas porque as respostas poderiam destruir completamente a criança. Ele só iria dizer a ele quando estivesse pronto, e ele nunca estaria neste inferno que era Konoha. Kurama sorriu aliviado. Finalmente conseguiu convencê-lo. Vou pensar nisso à noite. Por enquanto vá dormir e nos falamos depois, assim que você se recuperar. Naruto assentiu e estendeu a mão até a ponta de sua garra para abraçar seu focinho. O pobre garoto quase não teve contato humano em sua vida, com a raposa gigante e o velho Hokage sendo as únicas exceções. Por esta razão, Kurama permitia que ele o abraçasse sempre que quisesse, embora ele nunca fosse admitir. No fundo, o velho Biju gostava disso. Os 2 ficaram assim por um tempo até que Naruto o soltou e lhe deu um pequeno mas genuíno sorriso. Boa noite, Kurama-nin, a ruiva disse antes de desaparecer. Assim que ele se foi, a raposa deitou-se e colocou a cabeça nas patas e pensou profundamente. Tirar seu filhote deste lugar não seria fácil. A segurança era bastante apertada na aldeia, não só para quem queria entrar, mas também para quem queria sair. Ele traçou alguns planos em sua cabeça por um tempo, mas todos eles eram muito arriscados e perigosos. Com o passar do tempo, o Kurama começou a ficar um pouco desesperado e não pode deixar de amaldiçoar o Yondaime pela milionésima vez por colocar o garotinho nessa situação. Mas de repente uma ideia veio a ele quando ele se lembrou de sua luta de 6 anos atrás. Para ser mais preciso, em um sapo gigante que caiu em cima dele para imobilizá-lo. Poderia funcionar, mas é uma aposta muito arriscada. Ele começou a pesar os prós e contras. Bem, nosso objetivo é sair daqui e achar um lugar seguro, depois disso vamos improvisar enquanto vá. Ele não gostava de arriscar seu filho, mas era a melhor opção. Resolveu falar com ele assim que saísse do hospital. Salto de linha. Já era tarde quando o ruivo abriu os olhos e não gostou da situação. Estivera tantas vezes no hospital que aprenderá a odiá-lo com paixão. O cheiro das drogas e as paredes brancas sem vida também não ajudaram. Mas então noto algo diferente. Erguendo fracamente as mãos até o rosto, ela sentiu a bandagem envolvendo seu rosto sobre o olho esquerdo. O que não consegui sentir foi o olho atrás da bandagem e aí entrei em pânico. O choque finalmente atingiu o pobre menino caolho e ele começou a chorar e choramingar novamente. Os aldeões nunca tinham ido tão longe e ele estava apavorado com o que aconteceria na próxima vez se ele ficasse. Ele tentou se endireitar e sair da cama, mas se sentia cansado e os sedativos entrando em seu corpo não estavam ajudando. Foi então que ele percebeu braços envolvendo seu corpo e olhou para cima aterrorizado por sua vida, apenas para ver uma das poucas pessoas que cuidavam dele. O Sandaime Hokage, Hiruzen Sarutobi. O velho usava um longo aori branco que cobria completamente seu corpo, exceto a cabeça, onde ele tinha um chapéu que o distinguia como um Hokage com um kanji vermelho para fogo que cobria seu cabelo grisalho espetado. Ele tinha várias rugas na testa e sob os olhos mostrando sua idade avançada, um cavanhaque grisalho e olhos negros nos quais só se via preocupação e tristeza. Naruto, vendo seu avô em tudo, exceto sangue, só podia abraçá-lo e chorar, enquanto o velho só podia acariciar suas costas sem saber o que dizer. Ele falhou com a pequena ruiva, novamente. Ele tinha feito isso tantas vezes que só podia se odiar mais por isso.
Ele cometeu muitos erros em sua vida, mas o que ele tinha em seus braços agora era o maior deles. Nenhuma criança deveria ter esse tipo de dano, muito menos de seu próprio povo, e ele só tinha a si mesmo para culpar. Ele nunca deveria ter ouvido seu sucessor e revelado seus tatus de Jinchuriki. O Yondaime pensou que fazendo isso o povo iria tratá-lo como um herói. Como ele era estúpido e ingênuo, a vida desses poucos era de dor, o nome de pessoas como ele dizia tudo. O poder do sacrifício, tal era o significado da palavra Jinchurikis, deveria ter mantido segredo, como aconteceu com seus dois antecessores, mas em vez disso anunciou sua condição publicamente e as reações foram imediatas. Os civis ignorantes clamavam por sua morte em voz alta, os ninjas tiveram reações mistas. Apesar de saberem a diferença entre o menino e o demônio, alguns pediram sua morte também, outros simplesmente decidiram ignorar o assunto e no futuro não se relacionar com ele. Poucos pensaram em transformá-lo em uma arma. Ele deveria saber o que aconteceria, afinal ele teve uma reunião do conselho antes de fazer o anúncio e suas reações foram as mesmas. O conselho se viu clamando por sua cabeça. Os chefes do clã não queriam saber nada sobre o assunto, exceto Fugaku Shia, mas suas intenções com o recém-nascido eram mais do que claras para o Sandaime Okage, e ele não permitiria que Naruto estivesse em seu custódia. Os anciãos tiveram a mesma ideia do líder Uchiha: transformá-lo em uma arma. A única diferença era que Fugaku queria que a criança fosse leal ao seu clã, enquanto os anciãos queriam que ele fosse leal à aldeia. Hiruzen fez uma careta ao se lembrar dos eventos passados, repreendendo-se pela milionésima vez por não ter previsto isso. Eu deveria ter guardado o segredo e mentido para protegê-lo. Em vez disso, enfio um alvo gigante em suas costas. A única coisa que ele podia fazer era declarar seus tatus de Jinchuriki um segredo de Rankesse para evitar que o ódio dos anciãos se espalhasse para a geração mais jovem. Francamente, não adiantou. Os adultos, apesar de não dizerem o motivo, sempre proibiram os filhos de se relacionarem com ele, condenando o menino a uma vida de solidão e dor. Sem dúvida, a situação de seu neto adotivo foi e sempre seria o pior erro de sua vida. E a voz quebrada pelos soluços do garotinho enrolado em seus braços o trouxe de volta à realidade. Não mais, Sniff, eu não posso mais, eu não quero ser, Sniff, fazer mais estragos, quero que eles parem, Sniff, quero ser feliz. A ruiva acabou gritando para acabar chorando de novo na casa do velho Braços. Hiruzen não pôde evitar as lágrimas que brotaram em seus olhos e só pôde segurar o menino em seus braços ainda mais para confortá-lo enquanto dentro dele o sentimento de ódio e desprezo por si mesmo continuava crescendo a cada momento. O velho não soltou até que Naruto acabou dormindo nos braços do veterano ninja. Ela o colocou de volta na cama e demorou a mão no rosto dele um pouco enquanto olhava para ele com pesar. Durou apenas alguns segundos e logo depois ele saiu da sala. Angu, disse, e de repente nas sombras, 5 ninjas com máscaras de porcelana e em forma de animal saíram das sombras. Esses homens e mulheres usavam armaduras que cobriam o peito, estômago e antebraços, calças pretas justas e uma tatuagem em espiral no ombro esquerdo. Ouça-me com atenção, porque não vou me repetir. Você vai ficar aqui até Naruto ir embora se recupere. Você vai ficar de guarda-dia e se algo acontecer com ele, garanto que o que você vai perder não será o seu posto, será a sua vida. Entendido? Os ninjas veteranos estremeceram com o tom do velho. Essas palavras foram ditas em voz baixa, mas o tom do velho deixou claro que, se eles estragassem tudo, poderiam presumir-se mortos.
Aokage-sama Hiruzen assinou com a cabeça. Neko, gato, você está no comando por enquanto, tenho que discutir alguns assuntos com o capitão Ino, cão. Essas palavras foram dirigidas a uma mulher de cabelos violeta com uma máscara de gato e uma bela figura que só ele era capaz de acenar, enquanto observava seu líder sair em direção à Torre Hokage com o capitão de sua equipe Anbu salto de linha. Torre Hokage. O Sandaime Hokage entrou em seu escritório com Ino seguindo atrás e correu para se sentar em sua cadeira enquanto seu subordinado fechava a porta. Hiruzen então soltou um longo suspiro cheio de arrependimento e tirou o chapéu. Tire sua máscara. Ino, o capitão obedeceu. O referido homem tinha um corpo bem tonificado, mostrando treinamento duro, mesmo com sua armadura e cabelos grisalhos espetados. Assim que tirou a máscara, Hiruzen pôde ver o rosto do referido homem. Ele usava uma máscara que escondia sua boca, bochechas e nariz, mas seus olhos incompatíveis eram bem visíveis. O direito era preto, enquanto seu olho esquerdo era vermelho com 3 tomos girando preguiçosamente. O nome desse homem era Kakashi Atake, o único aluno sobrevivente do Yondaime Hokage. Apesar de ter a boca tapada, escondendo a expressão facial, o remorso e o desamparo eram claramente visíveis em seus olhos. Isso foi longe demais. Kakashi, Naruto perdeu um olho esta noite e temo que no futuro ele perca alguma coisa. O ninja imitador só conseguia cerrar os punhos de raiva. O que aconteceu com os civis que o atacaram? Ele perguntou. Mandei a maioria deles com o Ibiki. Infelizmente foram muitos e alguns conseguiram escapar, e sem pistas não os encontraremos. Infelizmente, há pouco que eu possa fazer antes que o Conselho Civil atrapalhe. Disse ele com pesar. O homem perigoso disse com um tom de raiva. E daí? Você vai libertá-los amanhã como se nada tivesse acontecido? Infelizmente sim. Devido à minha negligência, permiti que eles ganhassem muita influência. Se eu não os libertar, eles provavelmente ficarão furiosos. O status de Naruto como um Jinchuriki não ajuda no caso. Sensei e Kushina-sama devem estar se revirando em seus túmulos agora. Kakashi respondeu enquanto apertava o punho com raiva iminente em seus olhos. Se você soubesse, pensou o velho ironicamente, não conseguimos evitar os acontecimentos de hoje, mas vamos conseguir evitar os de amanhã. Assim que Naruto sair do hospital, vou colocar você no comando de uma equipe para protegê-lo, disse o líder da aldeia com confiança. O capitão Danbu ficou surpreso com a decisão de seu líder. O Conselho Civil não iria protestar? Alguns podem pensar que designar uma equipe Anbu para proteger um menino de 6 anos é um pouco exagerado, disse ele um pouco preocupado. Hiruzen só podia sorrir. Eles podem protestar o quanto quiserem, apesar de sua influência, as forças Shinobi continuam sob meu comando direto e o conselho não tem o direito de se intrometer. Então ele estreitou os olhos. Com Danzo para apoiar minha decisão, mesmo embora nossos motivos sejam muito diferentes. Kakashi estreitou os olhos desconfiado com a resposta do Sandaime. Danzo Shimura, ou como os veteranos o conhecem, Yamino Shinobi, Shinobi of Darkness, o Falcão de Guerra de Konoha, foi um dos anciãos do conselho. Ele era um velho de cabelos escuros com uma cicatriz em forma de X no queixo, que havia perdido o braço direito e o olho durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Ele os cobria com bandagens e geralmente usava um kimono azul escuro com um bastão na mão esquerda. Ele tinha uma filosofia mais militarista do que Konoha deveria ser. Ele acreditava firmemente que os ninjas eram armas em primeiro lugar e que os sentimentos eram desnecessários. Ele e Hiruzen tinham ideias radicalmente diferentes, mas o ponto comum que unia esses dois ex-amigos é que eles tinham o bem-estar do povo acima de tudo. Hokage-sama, você tem certeza que podemos contar com ele nesse assunto?
O perigoso ninja perguntou desconfiado. O Sandaime acendeu seu cachimbo e deu uma longa tragada antes de responder. Sem dúvida, em suas próprias palavras. Uma arma quebrada não tem utilidade para as pessoas. Ele disse com algum desdém, já que Kakashi só podia estremecer por trás de sua máscara com o próprio pensamento. De qualquer forma, vamos continuar com este assunto quando Naruto se recuperar. Enquanto isso, você deve ir ver Ibiki. Tenho certeza que ele não se importaria de ter uma audiência e quem sabe, talvez ele deixe você participar, disse ele com um sorriso malicioso. Kakashi visivelmente se animou com essas palavras. Ibiki Moreno era um sádico talentoso na arte da tortura e muito provavelmente estava ocupado brincando com os civis que atacaram a ruiva. Oh sim, você certamente não se importaria de parar para inspecionar seu trabalho. Salto de linha. Hospital de Konoha. 2 dias se passaram desde o incidente e o humor de Naruto só piorou. Ser forçado a ficar na cama nunca o agradou e o olhar de nojo das enfermeiras que o atenderam também não ajudou. Quanto mais o tempo passava, a ideia de Kurama de deixar a vila se tornava mais tentadora, mas também o machucava deixar as poucas pessoas com quem se importava. Seu avô, Mikoto Uchiha, Itachi Uchiha, o velho Teuchi Ayame, mas acima de tudo a pessoa com quem sempre passava seus poucos momentos sorrindo e brincando, Nozomi Uchiha, a filha mais nova de Mikoto Uchiha e irmã gêmea de Sasuke Uchiha. Finalmente deram alta e ele caminhou em direção à sua casa. O ruivo usava calça azul com sandálias shinobi combinando e uma camisa vermelha de manga comprida que Neko havia trazido para ele de casa. A Kunoichi mascarada também o avisou que os aldeões invadiram seu apartamento e causaram muitos danos. Naruto só podia suspirar cansado e olhar ao redor. Os olhos do mundo inteiro estavam sobre ele. Os olhares de desprezo ou ódio não eram novidade, ele havia se acostumado a isso apesar de si mesmo. O que realmente o assustava eram as caretas de prazer doentio que alguns dos aldeões faziam ao olhar para a venda em seu olho esquerdo. Não aguentando mais, ela correu para casa tentando não chorar, não queria dar-lhes a satisfação. Quando ele estava a cerca de 5 minutos de chegar em sua casa, ele parou de repente ao ver a garota que o fazia se sentir mais amado do que todos. Bem depois de seu irmão Kurama, a garota o olhava fixamente. Naruto rapidamente perdeu a vontade de chorar, e deu um sorriso. Ia cumprimentar Nozomi, não sabia porquê, mas sentiu seu coração bater mais forte quando estava perto dela. Kurama, que estava na mente de seu irmão mais novo, teve um pressentimento muito ruim sobre isso. Ele sentiu que seu cachorrinho não seria o mesmo depois disso. Ele queria que Naruto não fosse com a garota, mas já era tarde. Enquanto isso, Naruto se virou para a garota com um sorriso. Ele estava prestes a abraçá-la e contar o que havia acontecido, mas Nozomi nem se deixou abraçar porque deu um tapa em Naruto, deixando-o surpreso e se afastando abruptamente. Não chegue perto de mim, demônio, disse o jovem Uchiha com ódio, mas ao mesmo tempo com imensa tristeza. Essas palavras deixaram o ruivo petrificado. O que há de errado com você, Nozomi-chan? Por que você diz isso? Ele disse enquanto lágrimas escorriam de seus olhos e seu olhar escurecia. O que você ouviu, demônio? Não chegue perto de mim. Me enoja estar com você, disse o Uchiha no mesmo tom. Cada palavra que ela soltava era como se estivessem jogando um balde de água gelada na ruiva. Ela sentiu muitas dores no coração, e sua cabeça estava prestes a explodir. Ela não podia dizer isso a ele, não a ela, a quem ela tanto amava. Enquanto Nozomi se odiava pelo que estava fazendo, Naruto não disse nada. Ele apenas ficou parado. Seu irmão mais velho estava mais do que chateado, porque ele sentiu todo o dano que aquelas palavras estavam causando ao coração de seu irmão mais novo.
Tudo isso foi visto por um Embu que não acreditou em seus olhos e precisava de uma explicação. Este Embu era Itachi Uchiha. Ele quase podia sentir a dor de Naruto. Nozomi também começou a derramar algumas pequenas lágrimas. Eu espero que você não me incomode de novo, demônio, ela disse enquanto corria, deixando Naruto como pedra. Naruto durou alguns minutos assim, seu olho não parava de chorar. Então ele correu para casa com tudo que pôde. Não queria que ninguém o visse, porque essas simples palavras podem dizer que tiveram mais impacto do que todas as surras. Ao chegar à entrada de seu apartamento, abriu a porta sem perceber que o trinco estava quebrado e viu o panorama que era a sua casa. As janelas da sala/cozinha estavam quebradas, sua mesa de jantar tinha as pernas quebradas e ele não precisava ir ao quarto ou ao banheiro para saber que estariam em estado semelhante. Naruto, deixando suas emoções tomarem conta, ele deixou suas lágrimas saírem e se encolheu em um canto da sala, morrendo de medo e com uma tristeza indescritível. SHHH, calma cachorrinha, calma, você não vai mais aguentar tudo isso, vamos embora hoje. O ruivo ouviu em sua cabeça. Ela enxugou as lágrimas e ouviu atentamente seu irmão de aparência sexy em sua cabeça. Kurama sorriu. Ok, você sabe o que são contratos de invocação? Não, devo? O garoto perguntou, confuso. Bem, não necessariamente, eles são bastante raros, embora aqui em Konoha sejam bastante abundantes. Basicamente, existe outro reino, outra dimensão onde vivem uma série de animais especializados nas artes shinobi que podem ser convocados para te ajudar na batalha. Para fazer isso, você deve assinar um pergaminho no qual é reconhecido como invocador do referido clã. Geralmente esses clãs fazem isso para se exibirem entre si, embora alguns prefiram ficar à margem. Explicou pacientemente a velha raposa. Naruto então perguntou a ele em dúvida, mas eu não tenho nenhum e não sei onde conseguir, e você, Nin-san? Essa é a coisa do filhote, há outra maneira de pegá-los. Se você é naturalmente afiliado a um desses clãs de convocação e realiza os selos de mão para o jutsu de convocação, você acabará nas terras desse clã. Não vou mentir para você, as chances não estão a seu favor, apenas um grupo muito seleto de pessoas tem essa opção, mas é o melhor que posso pensar para tirar você daqui sem se colocar em risco. Naruto começou a refletir sobre isso. Basicamente, eles estariam apostando muito. Se o jutsu funcionasse, ele acabaria na terra de um desses clãs, mas isso não significava que eles o aceitariam como invocador ou que o clã ao qual ele era afiliado poderia ajudá-lo a treinar. Embora ele não tivesse nada a perder, se o jutsu não funcionasse, ele teria que encontrar uma maneira de escapar por outros meios. Ok, o que eu tenho que fazer, Kurama-nin? Primeiro faça as malas e depois, se quiser, deixe uma carta para as pessoas de quem você gosta. Depois eu lhe darei instruções. O ruivo apressou-se em obedecer e foi para seu quarto recolher suas roupas, ou o pouco que restava delas. Os aldeões não cortaram um fio de cabelo, o colchão estava partido ao meio e o armário estava uma bagunça. Mesmo assim, eles conseguiram encontrar algumas mudas de roupa, alguns itens de higiene pessoal e colocaram tudo em uma mochila que haviam deixado perto. Então ele correu para procurar um pergaminho em branco, tinta e um pincel, mas quando chegou a hora de escrever, ele ficou em branco. Naruto não tinha muitas pessoas que amava além de sua figura de irmão, ele podia contá-los todos em uma mão. Seu Gigi, Ayami Neishan, Teuchi Oji-san e agora apenas 2 Uchias Mikoto e Itachi. Mas mesmo assim, não sabia o que escrever, como dizer às pessoas que te amam que você está indo embora porque não aguenta mais morar na cidade onde mora.
No final, ele decidiu ser honesto e liberar todos os seus sentimentos reprimidos. Toda a dor, todo o desespero acumulado durante 6 anos de abuso foi capturado em papel com caligrafia impecável. No final ele viu algumas manchas no papel e percebeu que havia derramado algumas lágrimas enquanto escrevia, mas isso não importava mais. O menino foi até a cozinha e deixou a carta em uma cadeira da cozinha e se preparou mentalmente para sua possível partida. Você tem tudo? Seu irmão perguntou a ele. Sim, a roupa. Sim, uma escova de dentes. Sim. Você não quer ir ao banheiro antes de irmos? Nin-san! Exclamou o pequeno. Ok, eu só estava me certificando. Naruto fez beicinho. Kurama se importava demais às vezes. Já mostrei os 12 selos de mão, agora os que você precisa fazer são, na ordem: I, javali, Inu, cão, Tori, pássaro, Saru, macaco, e Itsuji, carneiro. Naruto assinou com a cabeça e começou a fazer os selos necessários enquanto dentro, Kurama implorou ao seu falecido criador com todas as suas forças para fazer tudo funcionar. Nimpo. Kushiyose no Jutsu. Então o menino desapareceu em uma nuvem de fumaça, deixando o apartamento destruído completamente vazio. Salto de linha. Ruas de Konoha. Já era noite quando Hiruzen terminou suas tarefas do dia e decidiu fazer uma visita a seu neto substituto. O velho estava acompanhado de sua Anbu e da matriarca Uchiha Mikoto, que estava preocupada com a ruiva, pois até hoje ela havia descoberto sobre o acidente do menino. Ela ficou muito preocupada e mais ainda quando viu sua filha entrar em casa chorando. Ela já estava indo embora quando a Anbu chegou e a informou. Então ela resolveu deixar para depois. Assim que chegou na entrada de seu apartamento, ela ligou imediatamente e esperou. A demora o deixou muito surpreso, pensando que talvez o menino não o tivesse ouvido. Chamou novamente e continuou sem obter resposta. Talvez ele esteja no Ichiraku Ramen. E no cão, sugeriu. Acho que não, já devem ter fechado. O velho respondeu e tentou abrir a porta. Quando abriu, o velho entrou em pânico, temendo o pior, e rapidamente entrou com seu Anbu seguindo atrás. Ele acendeu a luz e finalmente viu o estado do apartamento. Estava completamente inabitável como ele temia, mas não havia vestígios da criança. Procure por ele tem que estar por aqui, disse em pânico, e seus subordinados correram para obedecer. A matriarca foi até a cozinha para ver se encontrava alguma coisa, e então viu o pergaminho. Com a mão trêmula e já sabendo o que havia acontecido, abriu para ler as últimas palavras que iria ouvir do menino em muito tempo. O velho Hokage aproximou-se para que ele também pudesse ler. No final da carta, a pobre mulher de cabelos negros calou-se em lágrimas. Assim como o velho, as lágrimas rolaram por suas faces. Me desculpe, Naruto, eu sinto muito. Era evidente para eles que Naruto havia partido para nunca mais voltar. Eles só podiam esperar que onde quer que ele estivesse, ele fosse mais feliz do que aqui. Fim do capítulo. Nota do Vostria. Bom, acho que é isso. Não tenho muito o que falar por agora, mas acho que é isso. Nesse capítulo eu iniciei o começo de uma longa aventura que o nosso pequeno ruivo terá que trilhar, mais para frente. No próximo capítulo irei focar somente no Naruto, só voltarei a fala de Konoha no capítulo 5 ou 6. Bom, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Uma saudação. Número de palavras 5980. XXXXXXXXX